E hoje nós queremos falar para você sobre os deixados para trás. Porque, como temos falado, o Senhor tem aqui na terra uma igreja fiel que está aguardando Ele a qualquer momento, a qualquer instante, que está pronta com as suas vestes limpas, com a sua cabeça ungida, aguardando simplesmente o momento do toque da trombeta, o momento de recolher. Porém, existem muitas pessoas que estão brincando na vida cristã, não levam a vida cristã a sério, brincam, uma vida dupla, pensam que pode enganar a Deus. Deus, ele conhece o coração do homem, né? Nem bem a palavra chegou à sua boca, ele já sabe o que é que você quer, o que você precisa, o que você entende, né? Quando ele viu Natanael, uma certa ocasião, dos discípulos, eis aí um Deus em quem não há dolo. Ele conhece o coração do homem. Não adianta você querer dar um agradozinho de um jeito, uma oferta aqui, acolá, pensando que você assim vai fazer barganha com Deus. Não, não. Deus não se deixa levar por essas coisas. Ele conhece o coração do homem, ele conhece o por dentro e por fora, ele conhece os seus pensamentos, ele sabe perfeitamente. Então, no capítulo 6 que nós estamos lendo aqui, no quinto selo, você viu as almas das pessoas que foram decapitadas aqui durante a grande tribulação. Por que foram decapitadas aqui na tribulação? É porque não subiram no arrebatamento, não foram junto com aqueles que estavam com as suas vestimentas limpas, não. É aqueles que foram deixados para trás. E a multidão é grande, é grande. São essas pessoas que vão dar de cara aqui na terra com o anticristo, né? Inclusive, você sabe que nós somos pré-tribulacionistas. O pré-tribulacionismo é que prega que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação, né? Agora, a igreja fiel vai ser tirada. Agora, aqueles que estão brincando vão ser deixados para trás. Aí você pergunta, pastor, essas pessoas, elas terão uma chance? Elas terão ainda uma oportunidade? Olha, é uma oportunidade muito remota, mas lá quando nós falamos nas 3 fases do arrebatamento, que é justamente as primícias, que foi Cristo lá 2000 anos atrás, a colheita geral, que é o arrebatamento que vai ser a qualquer momento, e os rabiscos, que serão colhidos também, de uma forma difícil, mas serão colhidos. Então são esses que são deixados para trás, que vão enfrentar a fúria do anticristo. E porque esse grupo ele fica aqui na terra, é que muitas pessoas são midi-tribulacionistas. O que é? Eles admitem que a igreja vai passar por um período da grande tribulação. Já falamos aqui que não existe grande tribulação sem a presença do anticristo. E não tem anticristo com a presença da igreja aqui na terra. Então a igreja tem que ser tirada da terra para que venha a apostasia e o homem do pecado se manifeste. Agora, como este grupo que chega aqui, retardatários lá na glória depois, é que alguns acham que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja fiel, não. Mas este grupo aqui, ele vai passar pela tribulação. E eles estão aqui debaixo do altar, foi dado a eles uma vestimenta branca, né? E dito para eles que se acalmasse até que se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iriam ser mortos como igualmente eles foram. Então, tem um número que Deus conhece. Qual é o número das pessoas que vão ainda permanecer fiéis aqui a Ele na grande tribulação, tá? Nós não estamos aqui falando de grande tribulação, vamos falar disso mais adiante, que vai ser a grande tribulação. Agora, dando continuidade aqui na abertura do 6º selo, tá? Nós vimos o primeiro selo, que foi o cavaleiro do cavalo branco, uma parte da igreja, né? Que
vai pregar o evangelho ali do alto, pregando o evangelho eterno aos que habitam sobre a terra. Então a igreja vai continuar sua atividade, porém de um outro formato, não mais pregando aqui em praça pública, mas pregando às alturas, conforme o capítulo 14, versículo 6, declara que vi outro anjo, né, com o evangelho eterno para pregar aos que pelo meio do céu, pregando o evangelho eterno aos que habitam sobre a terra. O evangelho vai ser pregado da altura, do céu, de maneira sobrenatural, pela igreja que subiu e agora está nesta missão. A segunda, terceira e quarta parte da igreja, representada pelo cavaleiro vermelho, preto e amarelo, esses que estarão aqui executando o juízo divino sobre o planeta, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que declara: não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Hoje nós não podemos fazer isto, mas num corpo glorificado, como parte da igreja, executora das determinações divinas, então nós iremos julgar este mundo. A igreja vai julgar este mundo aqui e está prestes isso a acontecer. Pois bem, então, agora, quando terminamos aqui este capítulo 5, 6, ainda continuando nele, nós vamos ver aqui a abertura do sexto selo. O quinto, por as almas da decapitado debaixo do altar, e o sexto, continua agora este planeta a ser atingido por forças da natureza que estão revoltadas contra o pecado, e praticamente a própria natureza vai dar um coice que o mundo inteiro vai sentir, porque a natureza geme, presa pelo pecado, aguardando a redenção dos filhos de Deus. E aqui no capítulo 6, versículo 12, olha o que declara aqui a palavra de Deus. Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Calcule o que vai acontecer aqui quando a natureza em fúria, justamente por causa da ação pecaminosa do mundo, da humanidade. Então começa a dizer assim: eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, tá? E sobreveio um grande terremoto. Aqui não se trata de um terremoto. Terremoto é quando existe uma acomodação de uma camada da terra, é quando uma camada tectônica atinge outra. Existem abalos aqui que são os terremotos, quando a terra ela treme. Mas aqui não é terremoto, aqui são abalos sísmicos, porque o sol e a lua e as estrelas, elas serão atingidas de uma forma tão drástica e tão tremenda que vai se sentir isso em todo o universo. Diz aqui que o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Então isso tudo, irmão querido, vai atingir toda a natureza, esta criação, esse fruto da vaidade humana. Jesus declarou que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Imagina um abalo desta natureza. Se vai ficar algum prédio em pé, é ruína, escombros para tudo quanto é lado. E diz aqui que as estrelas que no céu pela terra, quando a figueira, quando abalada por vento forte, deixa aqui os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Você imagina
O profeta Isaías, no capítulo 24 do seu livro, a partir do versículo 20, ele declara que a terra vai cambalear como um bêbado, ela vai balançar como uma rede de dormir. Calcule, este planeta sendo sacudido, sendo balançado como um bêbado, como um ébrio, que uma estrada para ele é estreita. Você pode calcular o que estará acontecendo aqui nesse momento? Né? Então diz aqui que os montes e ilhas, olha só, um abalo dessa natureza para montes, o Monte Everest, o Monte Tubucumaque, o Pico da Bandeira, o Pico da Neblina, os montes vão se dissolver, as ilhas vão desaparecer. Isto quer dizer que vai haver uma mudança no relevo do planeta Terra. Ora, se vai haver uma hecatombe dessa natureza, vai ficar algum prédio em pé? Algum edifício? Algum hospital? Alguma farmácia? Nada. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus declarou, ele que falou. Ele deu uma pequena demonstração lá em Jerusalém, no ano 70, quando aconteceu aquele dilema com o templo e Jerusalém. Agora, eu quero que você observe aqui o versículo seguinte para vocês entenderem. Olha só. Os reis da terra, os grandes, os ricos e poderosos, escravos e livres se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes ao rochedo: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? A própria humanidade que está aqui neste mundo, nesta época, sabe que isso é julgamento que está vindo lá de cima. Eles vão pedir: escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Irmão querido, o planeta Terra vai sofrer uma mudança tremenda no seu próprio relevo. Montes e ilhas vão dissolver e desaparecer. Aí diz o versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Chegou o grande dia da ira de Deus. Fuja da ira de Deus. Fuja dessa tribulação que virá sobre o mundo. Corra para os braços de Cristo, que é nosso único refúgio e fortaleza nesta hora. Então, irmão querido, este mundo vai passar por uma situação muito tenebrosa. E as pessoas às vezes perguntam: pastor Jorge, e os judeus? O que é que está acontecendo com os judeus aqui na terra? Hein? E aqueles crentes que foram decapitados e mortos, o que aconteceu com eles? Eu quero que você observe aqui no capítulo 7, tá? Olha só o que declara o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Tá? Então, diz aqui: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, como servando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse na terra, nem sobre o mar, nem mesmo árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, autoridade divina, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aos que foram dados fazer dano à terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem a árvore, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, os servos do nosso Deus. E então ouvi o número dos que foram selados, que eram de 144.000. 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. Aqui, meu querido irmão, eu quero que você entenda que estes judeus que estão sendo selados aqui agora com o selo de Deus, para quê? Nem o anticristo pode tocar neles, e nem
os poderes da natureza vão atingi-los, como aconteceu com os judeus dentro do Egito, que as calamidades atingiam os egípcios, mas não atingiam os judeus que estavam na terra de Gósen. E aqui vai acontecer justamente isso. Os judeus serão selados com o selo da proteção divina. Para quê? Para que nada de mal lhes aconteça aqui. Eles sairão ilesos, porque nem a natureza, com toda a sua fúria, vai atingi-los, e nem também o anticristo, com toda a sua perseguição, vai poder atingir os judeus. Agora, são um número aqui de 12 mil vezes 12 mil. Eu falei para vocês aqui que o 12 é o número do povo de Deus. E quando Deus quer falar dos santos do Antigo Testamento, ele fala dos 12 patriarcas, ele fala dos 12 apóstolos do Cordeiro, mas aqui não são 12, aqui é o número de 12 mil vezes 12 mil. Isto aqui significa dizer que todos os judeus que estiverem vivos aqui nesse tempo, mas eu quero que você entenda que são judeus que têm o DNA de Abraão ainda. Não é essa pessoa que coloca um chapeuzinho na cabeça, coloca um kippá e sai por aí dizendo que ele é judeu. Não! Aqui se trata de judeus, genuinamente judeus, que vão ser protegidos aqui para que nada lhes aconteça. Por quê? Porque o judeu ele tem que continuar o plano de Deus na face da terra. Então nada de mal vai acontecer com eles aqui nesse momento. Aí você me pergunta, pastor Jorge, e o que aconteceu com aqueles que estavam debaixo do altar, os crentes que ficaram para trás? Quando completou o número, o que foi que aconteceu com eles? O que acontece com eles? Eles ressuscitam, o que acontece? Vamos ver aqui a Bíblia. No capítulo ainda 7, versículo 9, declara-nos o seguinte, que depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamava em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Observaram esse quadro aqui? Observaram que de repente esse grupo aqui, quando completa o número, eles também ressuscitam e chegam lá em cima. Vão se unir à igreja que já está lá. Só que a igreja, você viu no capítulo 4, que a igreja quando subiu, ela chegou lá em cima com vestimentas brancas e com coroa de ouro na cabeça, que é símbolo de galardão. E esse grupo chega vestido de vestimenta branca, mas com palmas nas mãos. Palmas é símbolo da misericórdia de Deus. Eles chegaram ali por pura e infinita graça. Eles não têm direito a galardão porque perderam tudo na vida de pecado que tinham aqui na terra e se arrependeram praticamente na última hora, e quando estavam sendo decapitados. E quando completa este número, esse grupo também ressuscita e chega lá em cima. E como diz aqui, relendo aqui o que fala a palavra de Deus, depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, que ninguém podia medir, todas as nações, tribos, povos, línguas e nações, em pé, diante de onde? Do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas das mãos. Estão ali glorificando a Deus, porque por graça tão infinita, eles chegaram lá em cima. Se une à igreja com galardão da coroa de ouro na cabeça e eles com palmas nas mãos. Agora, preste atenção que diz o versículo 11, todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, que é a igreja, os 4 seres viventes, que é a liderança, e ante o trono se prostraram sobre os seus rostos, adoraram a Deus, dizendo, amém. E o louvor, e a soberania, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Isto aqui
é o cântico da redenção, é o cântico da glorificação, é o cântico da gratidão deste grupo que está lá em cima, junto com a igreja. Como eu falei para vocês, aqui é uma multidão inumerável. Por quê? Porque os que ficaram para trás, os que foram deixados para trás, é um grupo incontável, incontável. A maior parte da igreja vai ficar para trás. E muitos vão chegar lá em cima depois, está entendendo? Então chegam nesse cântico da redenção, esse magnificar magnífico e glorioso, que chegam lá em cima também para glorificar a Deus. Agora, diz aqui no versículo 13, um dos anjos tomou a palavra dizendo, este que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde é que eles vieram? Olha a pergunta que é feita, justamente para matar aquela nossa curiosidade, para saber que este grupo que chegou lá em cima, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, jamais terão sede. Quem são estes retardatários? Quem são estes que estão vestidos de vestimenta branca? Quem são estes? Foram aqueles que haviam sido deixados para trás, que se converteram na grande tribulação, quando estavam sendo decapitados pelo anticristo. É aqui que diz a Bíblia, ser fiel até a morte, que eu dar-te a coroa da vida. Então, este grupo magnífico que está aqui nesta hora, nesse momento, são aqueles que vêm da onde? Da grande tribulação. Não é a igreja fiel e verdadeira, porque essa já está lá em cima, mas o grupo que vem da grande tribulação, esse grupo tem deixados para trás, este retardatário, mas finalmente eles chegam lá em cima. E diz aqui o trecho bíblico, razão porque se acham do trono e de Deus e o serve de dia e de noite, né, no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o teu tabernáculo. Cobrirá eles com a sua proteção. Jamais terão fome. Morreram de fome, porque eles não aceitaram o número da besta na mão e nem na testa, então não podiam comprar um cafezinho, não podiam comprar um pedaço de pão, eles morreram de fome, tá? E diz mais ainda, a palavra de Deus, jamais terão fome, nunca mais terão sede, morreram em campos de concentração sem direito nem a beber água, morreram de sede. E diz aqui a Bíblia Sagrada, não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum. Morreram no relento, no sol quente, nos campos de concentrações. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que evento magnífico, que evento glorioso. Agora, irmão querido, uma coisa eu tenho para dizer para você. Com este grupo que chega lá em cima, esses que haviam sido deixados para trás, que finalmente chegam lá em cima, então agora a igreja está completa na glória. A igreja está completa na glória. Quem tinha de ser salvo, foi salvo. Quem foi que ficou aqui no mundo? Um mundo impenitente, um mundo que não quer saber de Deus, um mundo que não glorifica a Deus, um mundo que tem prazer no pecado, na feitiçaria e nos prazeres efêmeros deste mundo, desta vida. Ah? Agora, o que vai acontecer? É que o juízo divino, ele vai se abater de uma forma tão drástica sobre este globo da terra, que vai haver aquela tribulação como nunca houve e nem haverá depois.
deste acontecimento, porque agora nós vamos começar a ouvir o toque das trombetas e o derramamento das taças. O toque das trombetas e o derramamento das taças, que são a mesma coisa vista de ângulo diferente, tá? Mas devido a nossa live já está com o tempo esgotado, nós vamos dar uma paradinha aqui e amanhã nós vamos ver o toque das trombetas. O que vai acontecer quando cada trombeta ela tocar? Irmão querido, aquele que disse que vem virá e não tardará. Hoje nós tivemos uma triste notícia de um tio nosso que passou para a eternidade. Triste para nós, louvor para o céu, mas foi um homem fiel até o fim, um homem que batalhou pela fé e já está na glória. Ele não quis esperar a volta de Cristo, ele já foi ao encontro do Senhor. E isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Agora, o importante é estar preparado para quando este momento chegar. E eu quero concluir orando com você nesta hora. Meu Deus e meu Pai Celestial, nos achegamos nesse momento diante da Tua presença, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Teu plano não pode ser frustrado, Senhor, que tudo está de acordo com o Teu planejamento. Precisamos tão somente entender e caminhar dentro dessa vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nesse instante eu te peço pelos meus irmãos, aqueles que estão cocheando em dois pensamentos, aqueles que estão claudicando na fé, que se firmem de maneira poderosa e voltem depressa para a presença do Pai. Que volte o mais rápido possível a reconciliação com Deus. Que possa, nesse momento, dar um basta para a vida de pecado e buscar um padrão de santidade para estar preparado para esta hora quando chegar. Meu Deus, essa pessoa que está distante por uma tragédia, por uma traição, ou por um problema, nós sabemos que estamos sujeitos a tudo isso nesta vida. O que nós precisamos é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nele não tem falha, nele não tem defeito, ele é fiel. Ajuda esse meu irmão, Pai. Ajuda esse meu irmão a voltar o mais rápido possível. Ajuda esse meu irmão a voltar enquanto é cedo. Ajuda-nos a permanecer fiéis na Tua presença. Abençoa este lar, abençoa esta casa. Transmite a Tua paz e o Teu gozo aos corações presentes, meu Pai. Ajuda cada um e firma-os de maneira gloriosa e de maneira poderosa diante da Tua face. Deus de poder e glória, que o Teu Santo Espírito ele possa agir de maneira gloriosa no lar e na vida de cada um dos meus queridos irmãos, fortalecendo a fé e a confiança. Pai, também te peço nesse momento que o Senhor abençoe o prefeito dessa cidade, os seus assessores, os vereadores de Campinas, que estes homens, Pai, tenham um coração voltado para a missão que eles foram colocados de ajudar e de abençoar o povo de Campinas. Abençoa também o nosso Brasil, as autoridades constituídas, Senhor. Dê sabedoria aos governantes, Senhor, aqueles que estão à frente desses poderes que governam esta nação, as Forças Armadas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, Senhor, ali o Executivo, ali ajuda o Presidente da República, dando a ele a Tua graça e sabedoria. Olha para o Supremo, Senhor, que estes homens que foram colocados como juiz neste Brasil, que eles entendam que o juiz foi colocado não para se vender, não para se trocar, mas para julgar a coisa com retidão. Porque o Senhor, como Supremo Juiz, sabe como julgar
julgar as coisas de maneira correta. Ajuda, Senhor, ajuda. Nós te pedimos, Pai, que a tua bênção esteja sobre esta nação e sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os pastores que pregam a palavra, aqueles compromissados com o teu reino de sabedoria e graça e a tua unção especial na vida de cada um dos meus queridos irmãos, Pai. Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, meus filhos e netos, abençoa-nos, Pai. Abençoa aquele lar que foi lutado ali, os meus tios em São Paulo, e dê ali a tua bênção àqueles corações. Continua conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço ainda pelos enfermos, de saúde, Senhor, que tragas a vida, a restauração da vida àqueles que estão doentes, Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos, da plena confiança de que o Senhor responde a nossa oração. Continua conosco, meu Pai. Continua abençoando-nos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para sempre. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém?